Tem sido um ano terrível para milhões de pessoas no planeta. A mãe natureza tem nos atingido à esquerda e à direita, com inundações e incêndios florestais. Mas agora, a Lua pode ter uma grande surpresa para nós em breve. A Lua faz muito mais do que parecer bonita no céu noturno. O satélite da Terra é responsável pelo controle de muitas coisas no nosso planeta. Mas agora, a NASA diz que o mundo pode estar em sérios problemas e a Lua pode causar devastação mundial. Como, quando e quais desastres podemos esperar? A Lua da Terra é um pouco mais de 1/4 do tamanho da Terra, maior do que qualquer outra lua em relação ao tamanho do planeta. A gravidade da Terra é forte e impede que nós e tudo que está no planeta flutue para o espaço. Mas a Lua também tem uma atração gravitacional, embora seja muito mais fraca e nós não a notamos realmente. Mas se quiser ver o efeito que a Lua tem sobre a Terra, então não procure mais longe do que a água líquida dos oceanos e dos mares. Todos os grandes corpos de água do planeta são puxados em direção à gravidade da Lua. Isso causa marés altas ou baixas marés. Quando a Lua está sobre o oceano, a água é puxada na sua direção, criando uma protuberância de maré. Quando a Lua está cheia, as marés altas ficam mais altas e as baixas mais baixas. Agora, tudo isso são apenas coisas regulares e normais que a Lua tem vindo a fazer desde séculos. Mas a Lua faz algo mais a cada 18,6 anos, e sabemos disso desde que foi descoberta pela primeira vez em 1728. Começa um ciclo de oscilação. Agora, esta oscilação da Lua não é mais do que uma oscilação regular na órbita da Lua. Uma metade do ciclo de oscilação dela causa marés mais baixas na Terra, mas a segunda parte desta fase causa marés mais altas. Então, se isso é uma coisa natural, qual é o problema? A grande questão é que as alterações climáticas estão provocando o aumento dos oceanos, e combinado com a oscilação da Lua, a NASA está agora emitindo um aviso terrível de que, até o ano 2030, a Terra poderá começar a ver inundações maciças em cidades costeiras de todo o mundo. E já assistimos a inundações devastadoras em 2021, que são inacreditáveis, e chegaremos a elas dentro de momentos. Atualmente, esta oscilação da Lua irá suprimir temporariamente as cheias da subida do nível do mar, mas, à medida que a Lua vai evoluindo em meados dos anos 2030, podemos ver algumas das piores inundações de todo o planeta, e isso duraria 10 anos. Em 2014, o nível global do mar estava a quase 3 polegadas acima da média de 1993, e muitos cientistas climáticos diriam que a velocidade que o oceano sobe são de cerca de 3,2 milímetros por ano. Mas essa velocidade vem crescendo muito rapidamente. O derretimento mais rápido do gelo da Groenlândia fez subir a taxa para 4,8 milímetros por ano, de acordo com um cientista oceânico do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e responsável pela mudança do nível do mar da agência. Mas há muito mais a acontecer do que a subida do nível do mar. As marés fazem mais do que fazer ondas enormes no oceano e nas praias. Também tem impacto no movimento das correntes, e isso tem um impacto direto no clima pela quantidade de água quente ou fria que se move numa área específica. Eventos meteorológicos como o El Niño, um ciclo climático no Oceano Pacífico, começam quando a água quente no Pacífico tropical se desloca para leste ao longo do Equador em direção à costa da América do Sul. A temperatura da água, combinada com ventos fortes e a direção, criam eventos climáticos como o El Niño. As forças das marés da Lua também afetam a quantidade de chuva na Terra. Os cientistas descobriram que, quando a Lua está alta no céu, também cria protuberâncias na atmosfera do planeta. E isso leva a mudanças na quantidade de chuva que cai abaixo. Estas protuberâncias atmosféricas criam pressão no lado do planeta, onde a Lua está diretamente acima. Mas aqui está algo surpreendente que não se sabia. A Lua também afeta as temperaturas polares. As medições por satélite da atmosfera sobre os polos mostram um aumento da temperatura de 0,56 graus quando a Lua está cheia.
Embora sejam ligeiras, estas temperaturas ainda podem afetar o clima em todo o mundo. Agora, considere que, nos Estados Unidos, quase 40% da população vive em zonas costeiras de alta densidade populacional e, globalmente, 8 das 10 maiores cidades do mundo estão perto de uma costa. De acordo com a NASA, estas cidades costeiras precisam de tomar medidas agora e preparar-se para as próximas inundações. Os cientistas climáticos já estão atônitos com a quantidade maciça de inundações em todo o planeta em 2021, especialmente na Europa, e pelo aspecto das coisas, não estamos nada preparados. Vários países europeus foram atingidos pelas cheias em 2021. Em março, chuvas extremas na costa leste da Austrália levaram a inundações generalizadas na Nova Gales do Sul e afetaram regiões desde a costa norte até Sydney, que sofreram as piores inundações em 60 anos. Muitas partes da costa foram declaradas zona de catástrofe natural e mais de 18 mil pessoas foram forçadas a evacuar. As cheias causaram mais de $1 bilhão de prejuízos. Mas este foi apenas um lugar na Terra que assistiu a inundações inacreditáveis, graças às alterações climáticas. Regiões da Europa Central assistiram às piores inundações em décadas e deixaram a região em completo estado de choque. Corredores inteiros de destruição foram esculpidos através da paisagem da Alemanha Ocidental e da Bélgica Oriental. As cheias repentinas vieram inesperadamente, e em 14 de julho de 2021, chuvas de 153,5 milímetros caíram perto de Colônia, o dobro da precipitação média durante todo o mês de julho. E no leste da Bélgica, uma incrível precipitação de 271,5 milímetros caiu em apenas 48 horas, fazendo um recorde nacional de precipitação de 2 dias. Na cidade belga de Dinant, as águas eram tão rápidas e pesadas que os carros eram arrastados pelas estradas. Mais de 200 pessoas perderam suas vidas e 200 ficaram desaparecidas. Esta foi a 10ª inundação mais mortífera da Europa nos últimos 100 anos. E aqui está uma coisa interessante. Estas cheias foram previstas 9 dias antes com quase precisão, mas os residentes não foram evacuados ou avisados. Mas este não é o único local a ser atingido por fortes cheias. A China tem sido devastada por fortes inundações de chuvas mais fortes que o normal. De fato, esta foi a precipitação mais intensa da China em 1000 anos. Visões horríveis de carros capotados flutuando pelas estradas e pessoas presas no metrô à espera de socorristas nos mostram uma imagem sombria do que as alterações climáticas estão fazendo ao nosso planeta. 20 centímetros de chuva caíram em Chengchao, a capital e a maior cidade da província de Honan. Mas isso não é tudo. Chuvas fortes e deslizamentos de lama atingiram recentemente a Turquia, obrigando milhares de pessoas a abandonar as suas casas. Cenas devastadoras online mostraram aldeões encalhados sendo apanhados dos telhados por helicóptero, pontes caindo sob a força da água e carros flutuando pelas ruas à medida que os residentes eram resgatados. A Turquia assistiu a um aumento das temperaturas de mais de 50 graus Celsius. Agora, aqui está a parte interessante. Mesmo que o mundo siga um plano de baixa emissão de gases com efeito estufa, o nível global do mar continuará subindo pelo menos 30 centímetros acima dos níveis de 2000 até o ano 2100. Embora haja alguma incerteza quanto ao volume total dos glaciares e das calotas polares na Terra, se continuarmos na mesma direção sem algumas alterações sérias, e se todo o gelo terrestre derreter, o nível global do mar subiria a aproximadamente 70 metros e inundaria todas as cidades costeiras do planeta e muitas mais cidades no interior. Para se ter uma ideia de quão catastrófico isso seria, o nível da água seria capaz de tocar o cotovelo esquerdo da Estátua da Liberdade em Nova York. No entanto, os cientistas dizem que a calota de gelo antártica, onde está a maior parte do gelo do planeta, sobreviveu a tempos muito mais quentes. A Terra é quase tão quente agora como era há 125 mil anos, e os níveis do mar eram 4 a 6 metros mais altos.
Mas o aquecimento global e as alterações climáticas não provocam apenas desastres hídricos devido ao derretimento das calotas. Os Estados Unidos e o Canadá foram atingidos por severas ondas de calor que resultaram numa pesada perca de vidas. Por exemplo, na aldeia de Lytton, na Colômbia Britânica do Canadá, as temperaturas subiram para 49 graus. E para piorar a situação, essa cidade foi mais tarde destruída por um incêndio florestal. E em Portland, Oregon, nos Estados Unidos, as temperaturas chegaram a 46 graus Celsius. Os satélites agora estão registrando incêndios devastadores por todo o planeta. Os incêndios na Turquia são os piores em mais de uma década, e os incêndios russos na Sibéria são os que mais preocupam os cientistas. Estes incêndios devastadores emitiram um recorde de 505 megatoneladas de dióxido de carbono. Já os incêndios nos Estados Unidos, especialmente o Dixie Fire na Califórnia, estão ardendo fora de controle. O que estamos vendo agora é sem precedentes. O aumento das temperaturas vão criar inundações, ondas de calor, incêndios e secas globais que terão um impacto severo em milhões de pessoas. Mas a Terra constantemente se aquece e se esfria há milhões e milhões de anos, desde seu início. Os seres humanos terão de lidar com a Mãe Natureza e se prepararem. Assim, da próxima vez que você sentir que está chovendo, ou se ouvir falar no El Niño nas notícias, olhe para o céu e pense na Lua. Obrigado por assistir.